Que a paz do Senhor esteja com cada aluno. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia. Você está no curso de liderança. Eu começo essa AVA com uma pergunta. E o que a teologia tem com tudo isso que nós estamos a falar? Eu creio que você já tem uma resposta para isso. Nos responda. O que é agora teologia para você? Se, de alguma maneira, nós conseguimos fazer com que você entenda o que é teologia, então já houve uma introdução à teologia a você. Eu espero que você esteja, então, aberto para todas as disciplinas que você terá nesse curso, que serão chamadas disciplinas teológicas, mas nada mais é do que ferramentas para o seu crescimento espiritual. Antes, deixe eu falar sobre o tema que nós não terminamos na AVA anterior, quando nós falamos sobre o texto crítico, e nós apresentamos esse slide e não lemos. Deixa eu ler. As traduções da Bíblia Sagrada atuais que usam texto crítico como base são a Nova Versão Internacional, a Almeida Revista e Atualizada, a King James Atualizada, que não é a versão oficial do Rei James ou Tiago, em inglês, só pegar o nome emprestado. Também nós temos a nova tradução na linguagem de hoje, a nova Almeida Atualizada, a tradução do Novo Mundo, que é aquela que foi feita pelos Testemunhos de Jeová, que na verdade é uma tradução distorcida. É só fazer uma análise que nós verificamos isso, pelo ataque que eles têm a Jesus, na tentativa de retirar da Bíblia a divindade de Cristo, entre outras. Mas o que é essa discussão, professor, de texto crítico e texto receptus, ou texto recebido? Bom, esse é um assunto que você vai ter que fazer hermenêutica para poder entender, São estudos acerca dos textos originais. Mas fica aí uma ideia para você fazer uma análise. Vamos então agora ver sobre teologia no seu sentido etimológico. A palavra theos, logos. Então, theo é Deus. E logia, que vem de logos, é estudo, ou palavra que dá conhecimento. Então, nada mais é do que o estudo sobre Deus. Conforme nós já falamos, Deus não pode ser estudado, porque Deus é infinito. Nós estudamos o que Deus revela a nós. Então, nós estudamos a revelação de Deus. Por isso, nós conseguimos estudar, porque Deus se revela a nós. Alguém pode dizer, eu não preciso disso, professor. Porque você diz isso? Pense bem nisso. Por que você vai dizer que você não precisa disso? Você é suficiente em si mesmo, sozinho? Olha, Deus não colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Está lá em Efésios, capítulo 4, verso 11. Ninguém é suficiente em si. Nós somos feitos como sociedade, como grupo. E nós, igreja, nós somos um grupo, nós somos um corpo. Veja, ninguém batiza a si mesmo. Você não consegue se batizar. Se alguém se batizou a si mesmo, fez algo que a Bíblia não orienta. Você precisa de ter alguém para te batizar. Mostra claramente que você não consegue crescer ou ser cristão sem estar na igreja, ou sem ser a igreja. Porque nós não estamos falando de um local, nós estamos falando daquilo que a Bíblia fala que é a igreja. A igreja não fala que a igreja é um templo, uma casa feita por mãos humanas. Não. É o corpo de Cristo. É o povo de Deus. Ninguém, por exemplo, pode ordenar a si mesmo.
Nós somos ordenados por outros. Nós recebemos imposição de mãos de outros, não de nós mesmos. Somos o corpo, ou vários em um. É assim que Deus é. Veja, Deus é trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus já mostra em si mesmo a necessidade de precisar de outros. É até interessante pensar em Deus precisando, mas ele precisa de si mesmo. Veja, Deus é autossuficiente, completo em si, porque ele já é 3 em 1. Então Deus ama e é amado. Deus adora e é adorado por si mesmo. Ele não necessita do homem. Essa ideia de que Deus precisa do homem o adorar, como se Deus tivesse necessidade de algo, é algo contra a própria Bíblia. Deus é totalmente satisfeito em si mesmo. Na verdade, ele já existia antes de tudo ser criado. Não estou falando só dos homens, não. Estou falando dos anjos também. De qualquer outro ser existente criado por Deus, Deus já existia antes. E ele já era, na eternidade, suficiente em si mesmo. Essa é a própria consideração da doutrina da Trindade, que muitos até atacam e rejeitam, né? A possibilidade do Pai, Filho e Espírito Santo. Todos que são sozinhos são incompletos e infelizes. Nós não fomos feitos para ser sozinhos. Portanto, nós não fomos feitos para crescer sem a necessidade de outros. E isso inclui a igreja. Você não pode crescer espiritualmente sem a atuação de Deus através dos dons que Deus coloca na igreja ou que Deus faz a igreja ser, para você crescer. Veja a Bíblia em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Você é especial. Você é um dom de Deus. E você não é menor do que outro dom de Deus. Todos os dons são igualmente importantes dentro do corpo de Cristo. Na verdade, até dentro, né, dessa apresentação da verdade de Deus nessa questão do corpo, né, como corpo humano, nós vimos que muitos das partes do nosso corpo natural, que são às vezes os que nós damos mais valor, nós escondemos. Isso é o que a Bíblia fala, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Por quê? Porque tem valor. Às vezes as coisas mais escondidas em nós, no nosso corpo, são as que damos mais valor. E isso é uma realidade bíblica, que também pode significar os dons escondidos dentro da igreja, às vezes até aqueles dons que não aparecem. Então a oferta da viúva é a menor, porque ela tem menos do que os que têm mais? Não, de forma nenhuma. Não é essa a realidade espiritual que a Bíblia nos mostra. Veja outro texto em Romanos 12, 4 e 5. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, quer dizer, cada membro tem a sua função específica, inclusive você, então o outro é diferente de você, não precisa ser igual a você. E ninguém que tem um dom que aparece mais é maior do que você. Ou você é maior do que o outro porque você aparece mais. Assim também, em Cristo nós, igreja, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Veja 1 Coríntios 12, 2. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Veja Efésios 4:4. Há um corpo e um só espírito, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados. E é uma só.
Efésios 4:4. Deus se manifesta na igreja de forma plural. Aprenda a perceber os dons e como eles se unem. Em Mateus capítulo 10, verso 41 e 42, da Almeida Corrigida de 2009, diz o seguinte: quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá o galardão do profeta. Você não vai conseguir receber algo que está sendo dado se você não receber o que está dando. E quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo. Qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Veja Efésios 4,16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, quer dizer, um precisa do outro, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, que é a base da igreja, o amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então precisa que cada um esteja no seu lugar, inclusive você e o seu irmão que está perto de você, que a Bíblia chama de próximo. É um dos próximos, né? Porque tem os outros próximos que não são da igreja. Esses precisam da revelação do Evangelho de Jesus Cristo através de você pregando para ele. Agora, sempre lembre, vamos de novo na Bíblia, Efésios, capítulo 5, versos 29 e 30. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Que corpo? A Bíblia está falando sobre a igreja. Antes, nós alimentamos o quê? O corpo. Nós alimentamos a nós mesmos, né? Mas nós alimentamos o corpo e dele cuida, ou seja, nós cuidamos do corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, como também Cristo faz com a igreja. Então, o nosso modelo de alimentar e cuidar do corpo não somos nós, é Cristo. Cristo é o modelo que nós temos que seguir. Não é o homem o modelo. O modelo é Jesus. Sempre foi Jesus e sempre será Jesus o modelo que a Bíblia nos apresenta como perfeitos. É verdade que nós temos outros que podem ser também modelos a seguir. E, na verdade, nós deveríamos ser modelos para que outros sigam. É só lembrar do apóstolo Paulo, quando Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer dizer, Paulo imita Jesus, então eu imito Paulo porque ele imita Jesus. Então eu não imito Paulo porque Paulo é Deus, não. Porque Paulo é o grande líder da igreja. Não, eu não tenho essa proposta na Bíblia. Eu imito Paulo porque Paulo imita Jesus. Porque Jesus é, sim, o nosso modelo. Agora veja de novo o texto, deixa eu ler de novo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Que corpo? O corpo de Jesus, que é a igreja. Então guarde essa palavra no seu coração, pense nessa palavra. Se for o caso, reveja essa ava, veja as avas anteriores, as próximas, que são aulas, né? E sempre com oração, crendo que Deus está a falar ao seu coração. Então que Deus abençoe você, você seja feliz, né? Eu tenho o costume de dizer nas minhas aulas, seja feliz, mas faça alguém feliz, porque felicidade não é algo que se guarda, felicidade é algo que se dá, né? Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Bíblia. E lembre, mais uma vez, relembrando, né? Felicidade é algo que se dá porque se tem.